Gênesis capítulo 12, os versos de 1 a 3, mesmo assentados, eu vou convidar você a nós fazermos a leitura desse texto a uma só voz. Vamos ler? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, nós te louvamos, te bendizemos nesta hora, ó Deus, por sua graça. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações nesta noite. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações por meio da tua palavra. A despeito de nós mesmos, a despeito, Senhor, das nossas limitações e distrações, que o teu Santo Espírito possa aplicar a tua palavra às nossas vidas nesta noite. Assim nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, certamente todos nós desejamos ter famílias abençoadas. Quando nós somos jovens, não é? Nós pensamos não só no nosso futuro, como diz respeito ao nosso trabalho, mas muitas vezes nós pensamos em quem nós vamos casar, ou com quem nós vamos nos casar, quantos filhos nós teremos. Nós temos aqueles desejos de construirmos a nossa vida e termos uma certa segurança financeira, construirmos a nossa casa, a nossa vida familiar, criando os nossos filhos e desfrutando das bênçãos de Deus em família. Mas nem tudo, não é verdade, acontece conforme nós planejamos. Por causa do pecado na nossa vida, e o pecado que inclusive entra na vida familiar, a vida então em família, ela pode se tornar difícil. O casamento pode se tornar quase que insuportável. E a própria criação dos filhos pode se tornar uma tarefa complicada. Para alguns casais, por exemplo, a simples organização e a comunicação das finanças parecem que se tornam verdadeiras batalhas desgastantes e aparentemente intermináveis. Soma-se a isso, meus irmãos, o fato de que nós, por natureza, somos dados ao egoísmo. Nós pensamos muitas vezes em nós mesmos, desejamos e queremos aquilo que é do nosso interesse. Além disso, então, nós somos incentivados dia após dia por uma cultura que é egocêntrica, a qual então tem a tendência de nos tornar cada vez mais intolerantes, impacientes e insubordinados também na nossa vida familiar. E a pergunta então que nós fazemos é: como é que então nós devemos ou podemos ter uma vida familiar abençoada? Como é que nós podemos então desfrutar dessa vida no lar, de maneira então que nós podemos perceber a graça de Deus e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas? Como é que nós podemos entender o propósito de Deus para a nossa família? E a minha intenção nessa noite, meus irmãos, não é trazer uma receita pronta. Eu sei que existem muitos bons livros que falam a respeito, então, da família, do propósito da família, de como Deus, então, pode transformar a vida familiar. Mas a minha intenção é meditar com os irmãos, à luz desse texto que nós acabamos de ler, e verificar, então, quais são as lições que nós podemos extrair desse texto para que nós tenhamos, então, uma família abençoada. Então, quando nós olhamos para esse texto de Gênesis 12, os versos de 1 a 3, nós podemos, então, definir a família abençoada com 3 afirmações. A primeira dela, então, diz o seguinte: a família abençoada é a família chamada por Deus. Veja aí então que o texto vai nos dizer o seguinte: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Para que a gente compreenda isso melhor, o que está acontecendo aqui a partir do verso de número 12, a gente precisa voltar um pouquinho aí, se você der uma subidinha aí no seu celular, ou voltar uma folha na sua Bíblia,
Você vai perceber que a história de Abraão, ela começa exatamente aí no capítulo 11 de Gênesis. Especialmente os versos 31 e 32, nós vamos encontrar assim: tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Moisés então registra que Tera, pai de Abraão, e o próprio Abrão, haviam então partido de seu país para habitar a terra de Canaã. Só que então no caminho eles pararam nessa cidade chamada Harã, onde eles ficaram. A ideia aqui do texto não fica muito clara para nós, mas a ideia então do verbo no original é que eles se estabeleceram, ou seja, eles moraram. Eles não simplesmente deram uma parada para seguir caminho, mas eles estabeleceram ali a sua residência. Então nós vamos notar que quando eles fixaram então a sua residência em Harã, um novo fato então acontece. O pai de Abrão falece, está lá no verso 32. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Se você voltar um pouquinho aí no capítulo 11, você vai perceber no verso 28 que Abraão então, ou Abrão ainda, tinha perdido um dos seus entes. O seu irmão também tinha falecido. O seu irmão também se chamava Harã. Então, o que nós percebemos aqui, irmãos, é que aos olhos humanos, e isso poderia então indicar que era melhor que Abraão ficasse em Harã. Ele já estava então estabelecido naquela terra, e ele havia então perdido o seu pai. Mas nós vamos perceber então que Deus chama Abraão ali em Harã novamente. E eu estou dizendo novamente, porque se você for lá em Atos capítulo 7, os versos 2 e 3, quando então Estevão dá aquele seu discurso antes de ser apedrejado, nos versos 2 e 3 ele vai dizer: o Deus da glória apareceu a Abrão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Além disso, nós vamos encontrar o registro aqui mesmo em Gênesis capítulo 17, capítulo 15, melhor dizendo, o verso 7, diz assim: eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Agora, Gênesis 12, 1 registra novamente este registro, então, de Deus chamando a Abraão. Deus havia, então, chamado a Abraão para que ele saísse de Ur dos Caldeus. Ele parou, então, na terra de Harã. E agora, então, Deus novamente o chama aí no verso de número 1. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Notem, então, irmãos, que coisa bela. Que coisa desafiadora nós temos diante de nós. Abraão, então, ou Abrão, foi chamado de Ur dos Caldeus e também de Harã. Ele foi, então, chamado para deixar a sua terra e a sua parentela e seguir, então, rumo a uma terra desconhecida. Embora Abraão pudesse apresentar desculpas quanto ao chamado de Deus, alegando, por exemplo, que ele já havia deixado a sua terra natal, que é Ur dos Caldeus. Ele já havia, então, perdido o seu irmão naquela ocasião. Quando ele se estabeleceu em Harã, ele perdeu, então, o seu pai. Ele já estava ali estabelecido, ele já estava ali, então, com a sua residência. Ele já estava ali, então, fixado naquela terra. Mas Deus chama aquele homem da partir então da terra de Harã. Já tinha chamado ele de Ur dos Caldeus. E agora então chama a partir de Harã. A família abençoada por Deus, meus irmãos, então é a família abençoada por Deus, é essa família então que é chamada pelo próprio Deus. Então percebam que a figura ou o chamado de Abraão torna-se então para nós esse exemplo marcante da misericórdia gratuita de Deus. Se você fizer uma pequena pesquisa, por exemplo, para você compreender a cidade, chamada de Ur dos Caldeus, aquela cidade era uma cidade idólatra. Eles adoravam a lua, eles adoravam então o sol, eles estavam então naquela cidade então idólatra.
Você vai perceber, por exemplo, pelo registro de Josué, capítulo 24, verso 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então Abrão e a sua família, meus irmãos, não passavam de idólatras, mas Deus chamou esta família. E Deus chamou especialmente Abrão, para que nele então pudesse cumprir os seus propósitos. Além disso, vale a pena aqui a gente dar uma olhadinha no verso de número 26 do capítulo 11, e você então vai perceber que Arão tinha 2 irmãos, Naor e Arã. Arão eu já mencionei agora há pouco, né? Ele faleceu ali na terra de Ur dos Caldeus. Mas percebam que o texto bíblico, ele traz primeiramente o nome de Abrão, depois o dos seus irmãos. E aparentemente, então, parece que Moisés quer trazer aqui para nós o significado de que Abrão era o filho primogênito. Ele era o primeiro, então, desses 3 filhos de Tera. Mas, irmãos, provavelmente, alguns estudiosos falam a respeito disso, mas provavelmente Abrão era o filho mais novo. Dentro disso, então, dentro de uma cultura oriental, os irmãos sabem muito bem disso, né? A primogenitura, ou os direitos de primogenitura, caem exatamente sobre aquele primeiro filho. E isto não é a primeira, nem será a última vez em que nós vamos perceber claramente que Deus escolhe o mais jovem exatamente para pôr sobre ele as promessas de Deus. Está aí o caso que você vai ver logo em seguida, né? O caso de Esaú e Jacó. Embora Esaú fosse o dono da primogenitura, Deus escolheu então Jacó, ou resolveu depositar sobre Jacó as suas promessas. E assim, mais uma vez, meus irmãos, o que nós percebemos na vida de Abrão é que Deus toma essa iniciativa e ele estende a mão e muda a lei da primogenitura. Em outras palavras, as bênçãos que deveriam recair sobre o primogênito são dados ao último filho. E no caso aqui de Abraão, Deus então demonstra essa escolha soberana e graciosa a respeito então de Abrão. Em resumo, irmãos, o que nós devemos ter aqui em mente é que antes então de ser o patriarca Abraão, como nós conhecemos, ele era um idólatra, o mais novo da sua casa, ele estava bem estabelecido na sua terra, mas Abrão é chamado por Deus pela graça de Deus. Que obra que Abraão fez? O que ele apresentou diante de Deus? Absolutamente nada, meus irmãos. Nós devemos nos lembrar que Abrão estava mergulhado então na idolatria. Agora Deus estende livremente a sua mão para resgatar este homem. Deus abre a sua boca para se revelar a alguém que estava precisando então da salvação, que necessitava então dessa revelação do caminho da graça de Deus. Se nós então pensarmos a respeito de nós mesmos, é isso que aconteceu conosco, irmãos. Nós vivíamos então longe de Deus, nós vivíamos na miséria da idolatria, mas Deus revelou o seu amor. Nós estávamos como Abrão, enganados numa sociedade pagã, mas Deus nos alcançou por sua graça. Não é isso que Deus faz com as nossas famílias? Alguns que estão aqui presentes já têm experimentado a misericórdia de Deus, começando por si mesmos, até que a misericórdia de Deus então vá invadindo a sua própria família, o seu marido, os seus filhos, a sua esposa e por aí vai. De tal maneira, então, que todos os membros da família são alcançados pela graça de Deus. Portanto, meus irmãos, a família abençoada é a família chamada por Deus. Não é a família perfeita, porque certamente nós não temos famílias perfeitas, mas é a família que Deus chama graciosamente. É a família que Deus trabalha em seu favor. É a família que Deus conduz no caminho da justiça e da verdade.
Então esse é o primeiro ensino, essa é a primeira lição que nós vemos aqui. A família abençoada é a família chamada por Deus. Em segundo lugar, nós podemos afirmar que a família abençoada é obediente a Deus. Veja aí o verso 4 do capítulo 12, nós encontramos: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando partiu de Harã. Então note aí a ordem que parte no verso de número 1. Sai da tua terra. E veja a resposta, então, no verso de número 4. Partiu, pois, Abrão. O verbo aí, partiu, é a mesma coisa de andar, é a mesma coisa de caminhar. O sentido aqui, irmãos, não é alegórico. O sentido aqui é real. Ou seja, Abraão recebeu a ordem de Deus e ele caminhou em direção àquela terra que Deus estava chamando. Notem, então, que embora o chamado de Abraão seja pela graça, essa graça deve produzir em nós respostas, ações de obediência. Deus não está chamando Abraão para mudar de uma cidade para outra, mas para mudar sua vida e lhe revelar o seu plano redentor. Abraão não apenas precisa crer, mas ele deve obedecer. Veja então o que Deus fala sobre essa terra aí no verso de número 1, ele diz: vai para uma terra que eu te mostrarei. O autor de Hebreus vai dizer no capítulo 11, verso 8, pela fé Abrão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Alguns dos irmãos já se imaginou então recebendo uma ordem de Deus dessa natureza, sem muitos detalhes, sem saber o que vai acontecer no futuro. Simplesmente Deus virou para Abraão e disse: olha, sai e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Simples assim, irmãos. Sem nenhum detalhe, sem nenhum mapa, sem nenhum tipo de GPS, absolutamente nada. Simplesmente ele disse: deixe o seu país, deixe a sua parentela e vá para o lugar onde eu vou mostrar. Imagina se cada um de nós recebesse uma ordem de Deus dessa maneira hoje. Deixe tudo o que você está fazendo. Deixe a sua parentela, que eu vou te mandar para um lugar que eu vou te mostrar. Não vai ser agora, eu vou te mostrar ainda. Veja, meus irmãos, que não parece absurdo que Deus exija isso de Abraão? Nós que em pleno século 21 gostamos de segurança emocional, segurança financeira, nós que damos muito valor à estabilidade, nós que vivemos numa sociedade que valoriza cada vez mais a posição social dos indivíduos, a carreira profissional. É possível, meus irmãos, que alguns de nós pensemos que Deus está destruindo o futuro de alguém que poderia muito mais ser feliz fazendo qualquer outra coisa. E isso não está diante de nós, distante de nós. Porque nós muitas vezes, quando pensamos no futuro dos nossos filhos, nós logo pensamos na estabilidade financeira. Nós queremos que eles rapidamente sejam aprovados em boas universidades, que eles saibam se virar na vida. E não há nada de errado com isso, meus irmãos. Eu desejo isso também para os meus filhos. Mas nós podemos, de alguma maneira, ser enganados pelo nosso coração e não pensarmos de maneira séria sobre os planos que Deus tem para os nossos filhos. Você, pai, você, mãe, já passou por algum momento na sua cabeça, por exemplo, de seu filho ser um pastor? Talvez você pense assim: misericórdia, pastor, isso não, pelo amor de Deus. Quem sabe a sua filha ser uma missionária transcultural? Fala: pastor, não faça isso com a minha filha, eu tenho outros planos para ela. Eu tenho outros planejamentos, eu tenho outra rota para ela. Veja então, meus irmãos, que embora eu concorde que o ministério pastoral e ser missionário de tempo integral ou transcultural não seja para todos, o que nós temos diante de nós é uma vida que antecede a vida, então, ou a vocação particular, melhor dizendo, para os ministérios. O que nós temos diante de nós não é apenas o chamado de Abraão para sair da sua terra e ir para outra,
O que nós temos diante de nós, meus irmãos, é a vida vivida pela fé. Vá para a sua terra, vá para a terra que eu te mostrarei, não é um chamado simplesmente para que Abraão vá para outro lugar e ganhe dinheiro, ou que seja o profissional mais bem pago da sua profissão, mas é um chamado para que ele viva uma vida pela fé. Deus está provando Abraão. Ele está colocando então esse desafio diante dele. Notem que ele não indica imediatamente a terra com esse propósito, exatamente de manter o seu servo em suspense, para que de alguma maneira ele teste exatamente se Abraão está apegado à palavra de Deus, à ordem de Deus. Note como isso é importante para nós, irmãos, porque nós temos aqui diante de nós alguém que vive pela fé. Calvino, comentando esse texto de Gênesis capítulo 12, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, como se Deus estivesse dizendo a Abraão, ele diz assim: ordeno-te que saia com os olhos fechados e proíbo-te de perguntar para onde estou prestes a levá-lo, até que, tendo renunciado ao seu país, você se entregue totalmente a mim. Foi isso então que Deus fez com Abraão. Ele desejou então despertar completamente os sentidos de Abraão, para que ele não empreendesse nada de forma precipitada ou imprudente. Novamente, irmãos, Abraão tinha possivelmente motivos para permanecer na sua própria terra e com a sua parentela, mas ele obedeceu a Deus. Não é à toa, então, que ele é considerado pai da fé. E digo mais, meus irmãos, Abraão não só partiu sem conhecer a terra da qual Deus estava o levando, mas ele não chegou nem mesmo a conhecê-la. Ele não viu as promessas de Deus se cumprindo em sua vida. Nem mesmo essa promessa que foi feita no verso de número 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O autor de Hebreus afirma que Abraão morreu na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, notem que a obediência de Abraão, ela foi uma obediência de fé, mesmo que ele não viu as promessas de Deus cumpridas na sua vida. A obediência de Abraão também, meus irmãos, pode ser vista quando nós encontramos lá no capítulo 17, e Deus então faz a aliança com ele. Eu quero convidar você a abrir nesse texto de Gênesis capítulo 17. Nós vamos ler aí os versos 10 e 11 e também o verso de número 23. Deus então faz uma aliança com Abraão. Ele ordena então a circuncisão, ele obedece então a Deus mais uma vez. O verso 10 ele vai dizer: esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado, circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Veja o verso 23. Tomou, pois, Abraão o seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os da sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio, de cada um, naquele mesmo dia. O final vai dizer, como Deus lhe ordenara. Vida de obediência. É assim também, meus irmãos, a respeito de nós. Nós devemos ser guiados pela fé e não por vista. Nós devemos obedecer a Deus por sua ordem e não pela conveniência dos nossos desejos pessoais. Os comandos de Deus nem sempre vêm a nós com os detalhes e os desdobramentos, mas certamente são os melhores caminhos a serem seguidos. Pensem, meus irmãos, por exemplo, na vida familiar. É muito mais prudente ao marido e à esposa obedecerem aos mandamentos de Deus quanto aos deveres de cada um, do que nós inventarmos os nossos próprios métodos e as nossas próprias maneiras. De vez em quando alguém diz assim, pastor, mas a sociedade afirma que esse negócio de homem ser o cabeça da mulher é machismo.
Pastor, as mulheres que eu conheço afirmam que mulher submissa ao marido é coisa do passado. Pastor, especialistas modernos dizem que disciplinar os nossos filhos é coisa fora de moda. Eles afirmam que nós devemos respeitar as decisões dos nossos filhos. Pastor, nós precisamos adotar novos conceitos sobre a família, sobre casamento, sobre criação de filhos. Meus irmãos, é muito mais seguro nós confiarmos e obedecermos a palavra de Deus. Ainda que os frutos não apareçam depressa, é mais confiável nós agirmos conforme a palavra de Deus nos ordena. Essa, então, é a verdadeira prova da nossa obediência, quando nós não somos sábios aos nossos próprios olhos, mas nós nos entregamos inteiramente ao Senhor. Ele, então, sempre que Ele exige de nós alguma coisa, nós não devemos ser relutantes ao ponto de permitir que o medo e a ansiedade retarde, então, o curso das nossas vidas. Meus irmãos, é terrível quando alguns crentes se colocam contrários à palavra de Deus. É lamentável quando alguns buscam meios de burlar ou de conformar o texto sagrado aos seus achismos. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós não podemos ter dúvidas a respeito do texto sagrado. Eu não estou dizendo que a gente pode, talvez, ter alguma dificuldade na interpretação do texto. O que eu estou dizendo aqui é de pessoas que agem propositalmente e revelam a sua inconsistência e a sua falta de confiança na palavra de Deus, porque querem, de alguma maneira, ajeitá-la. Querem, de alguma maneira, colocarem na sua própria visão, na sua própria cosmovisão, quando, na verdade, deveriam simplesmente obedecer à palavra de Deus. Deveriam seguir a instrução do Senhor. Por isso é melhor, meus irmãos, de olhos fechados, como diz Calvino, seguir a Deus como nosso guia, do que nós vagarmos pelos caminhos tortuosos que a nossa sabedoria traça para nós. É muito melhor nós seguirmos aquilo que a palavra de Deus nos diz, ao invés de nós ficarmos tentando, pelo nosso próprio empreendimento, pela nossa própria sabedoria, pelo nosso próprio conhecimento, resolvemos as questões que estão tão claras para nós na palavra de Deus. Abraão sabia, ou melhor dizendo, ele não sabia para onde estava indo, mas porque ele decidiu obedecer a Deus, ele cumpriu então a ordem, o chamado de Deus. Isso nos conduz então ao último ensino. Em terceiro lugar, então, a família abençoada, ela abençoa as nações. Veja aí o verso 3, ele diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vejam aí quantas promessas Deus faz a Abrão. Ele diz: de ti farei uma grande nação, verso 2, e te abençoarei, ainda no verso 2. Ele diz: e te engrandecerei o nome. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, o verso 3, e ele termina então dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Certamente, meus irmãos, nós temos aqui diante de nós promessas maravilhosas, mas notem que essas promessas estão sobre uma condição. No verso 2 ele diz: sê tu uma bênção. Ele precisa, então, ser uma bênção. Essa era a condição. Esse era o senso, então, da missão que Deus infundiu desde Abraão. Deus não escolheu Abrão para que ele tivesse uma vida e que essa vida, então, fosse um fim em si mesma. Deus escolhe Abraão e o abençoa para que ele possa ser uma bênção a todas as famílias da terra. Isso é belo, meus irmãos, porque nós notamos exatamente isto, de que Deus então escolhe indivíduos, mas não para que eles fiquem em si mesmos, mas que eles possam abençoar as nações, para que eles possam abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Essa é a mensagem, por exemplo, que você vai encontrar no Salmo 67. Veja que lá no Salmo 67, nós encontramos algo semelhante àquilo que nós encontramos aqui em Gênesis 12, o verso 3. O Salmo 67, os versos 1 e 2, vai dizer assim: Deus seja gracioso para conosco e nos abençoe,
e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. O verso 7 vai dizer: abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Não chama a sua atenção o fato de que Deus chama famílias em nossos dias, para que essas famílias então cheguem com a sua bênção a todas as famílias da terra? Não deveria então nos preocupar, meus irmãos, quando nós notamos que estamos tão ligados a nós mesmos, que deixamos de perceber que a bênção de Deus deve ser derramada a outras famílias? Será que não nos incomoda quando nós nos tornamos tão isolados do mundo e percebemos então que tudo gira em nosso redor? Certamente, meus irmãos, as bênçãos de Deus derramadas sobre nós, quer sejam espirituais ou materiais, não são apenas para o nosso deleite e desfrute, mas para todas as famílias da terra. É o que ele diz aí: Abrão, sê tu uma bênção, e que a tua bênção chegue a todas as nações. Dito isso, então, meus irmãos, nós podemos partir aqui para a conclusão. E antes, então, que a gente pense que a passagem de hoje pretende exaltar a pessoa de Abraão, eu preciso mencionar que ela revela e exalta a graça de Deus na vida de Abraão e por meio de Abraão. Além disso, então, essa passagem mostra para nós que Deus tem um plano. Deus tem um plano de chamar pecadores à sua graça, de operar neles, a fim de que esses pecadores, salvos pela graça, possam então anunciar esta graça a outros pecadores. Este plano, com certeza, inclui famílias, esposos, esposas, filhos. Todos eles estão incluídos, então, nessa promessa de bênção de Deus. Não é à toa, meus irmãos, que a Bíblia vai chamar a igreja de família de Deus. Porque é exatamente as famílias que Deus alcança e que reúne, então, nesta família de Deus, que cumpre, então, o plano e o propósito de Deus para a salvação daqueles que creiam. Por isso, a família abençoada é a família chamada por Deus. Embora existam outras bênçãos que possam ser vistas na família, nenhuma delas, meus irmãos, se compara ao chamado de Deus à família. Esse chamado, ou essa bênção, ela requer de nós obediência. Este chamado inclui ser uma bênção a todas as nações. Você já pensou nisso? A sua família abençoando as nações, a sua família, então, alcançando gente de todos os povos. Quais são, então, meus irmãos, as lições que nós devemos levar para a nossa casa hoje, diante das verdades que nós ouvimos até aqui? Então, no que diz respeito às nossas famílias, nós precisamos, então, focar em duas verdades bem simples. Primeiro, Deus nos chamou para Ele mesmo. Isso quer dizer que as nossas vidas e as nossas famílias não são um fim em si mesmas. Nós não devemos viver pensando apenas em nossos planos. E como, então, nós devemos suprir as nossas necessidades ou a necessidade das nossas famílias. Essas coisas, irmãos, elas são importantes e elas certamente têm o seu lugar. Não é pecado, por exemplo, o pai de família trabalhar para suprir a sua casa. Não é errado que os pais queiram dar boas condições aos seus filhos, fazendo todo o esforço, então, para dar a eles uma boa educação, por exemplo. Mas o chamado de Deus para as famílias vai muito além disto. Nós somos servos de Deus, peregrinos neste mundo, vivendo pela fé. Por isso, irmãos, nós não devemos ser demasiadamente apegados às coisas materiais, nem colocarmos a nossa confiança em promessas mundanas. Nós vivemos pela fé como nosso pai Abraão. Nós confiamos na providência de Deus, ainda que o caminho seja desconhecido para nós. Então, essa é a primeira verdade que nós precisamos, então, aplicar às nossas vidas. Deus nos chamou para si. Ele chamou as nossas famílias com um propósito muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Em segundo lugar, Deus nos chamou com um propósito de abençoar as nações.
Este é o chamado, então, a todo discípulo de Cristo. Logo, meus irmãos, todos os nossos esforços devem ser para isso. Para que o nome de Jesus seja pregado até os confins da terra. Pensando, então, em nossas famílias, nós devemos fomentar o amor de Deus em nosso cônjuge, em nossos filhos. Nós devemos orar pelos perdidos e fazer todo o esforço para que eles sejam alcançados. Devemos ser famílias que oram por missões e pelos missionários, a fim de que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho da Graça. Devemos, como famílias, ser testemunhas do amor de Deus aos outros e incentivar os nossos filhos a fazer o mesmo, abençoando as nações. Começando onde nós estamos, meus irmãos. Começando pelos nossos vizinhos, começando pelos nossos conhecidos, começando pelos nossos familiares, mas famílias que querem alcançar as nações. E finalmente, meus irmãos, esse texto nos lembra do Senhor Jesus Cristo. A bênção de Abraão chega até nós por meio de Jesus. Jesus é o Senhor da família. Logo, meus irmãos, a família abençoada é a família que serve a Jesus. Pais e mães abençoadas são perdoados por Jesus. Filhos abençoados são aqueles que amam a Jesus. Cônjuges abençoados são aqueles que se submetem ao senhorio de Jesus. Além disso, meus irmãos, a bênção às nações chega até eles por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Portanto, entregue a sua família ao Senhor Jesus. Consagre sua vida, a da sua esposa, a do seu marido, a dos seus filhos ao Senhor Jesus Cristo. E Ele tem bênçãos sem medidas para serem derramadas nas famílias que confiam plenamente no poder e na obra do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a graça de Deus sobre nós. Feche os seus olhos por um instante. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez nesta hora. Obrigado por tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tua bênção derramada sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e suplicamos, ó Deus, a tua graça sobre nós. Oramos e te bendizemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.